Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da saga, como eu costumo dizer, né? Do podcast Papo Raro, Direito e Saúde. Podcast onde eu e minha maravilhosa sócia amiga discutimos questões de alta relevância e pertinência sobre direito e, evidentemente, saúde. Afinal de contas, essas questões estão alinhadas e hoje, né, pelo menos para aquilo que nós buscamos conversar, não tem como serem dissociadas. Acho que isso é meio evidente, né, Janaína? Porque as pessoas que têm doenças raras e deficiências que são relacionadas a essa doença não conseguem tão simplesmente assim o acesso tão desejado à saúde, tendo que buscar aí o Poder Judiciário. Então, vamos iniciar hoje. Estou bem nervosa porque estou aqui Também. Hoje na presença de uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou fã. Então, hoje o nosso convidado é o Cláudio Luciano Duzic. Vou falar resumidamente: psicólogo, mestre e doutor em educação, escritor agora, palestrante. E o Cláudio tem AME tipo 1, Cláudio, tipo 1. E hoje ele vai bater um papo conosco aqui, contando um pouquinho da história de vida dele com a AME e contando alguns, vamos fazer uns spoilers do livro dele. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado ao convite de vocês dois, do Ricardo, da Jana. E é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer imenso, porque eu sei que a tua vida é super interessante. Ai, que bom. Enfim, como eu disse, acho que não entrou no nosso primeiro episódio, nem lembro agora se eu falei sobre isso, mas nas nossas petições a gente costuma usar a história do Cláudio. Sim. Né? Para mostrar que pessoas que vivem com AME não estão fadadas a nada. Que o diagnóstico não é uma limitação. Exato. Não é uma condenação, né? É uma condenação. Exato. Como se costuma ver aí, né? Enfim. Sim, Isso é algo que, inclusive, já puxando o ponto, essa fala, que eu digo que não é uma fala muito arrazoada, que não é uma fala que tem muita informação, né? Como que tu contesta ela na tua vida até hoje? Como que tu tem contestado ela? Pois é, quando o diagnóstico, ele sempre, para mim, foi como uma sentença de morte, né? Tipo assim, ó, tu tem tanto tempo de vida. Só que daí, aquele tempo de vida foi passando. Daí eu fiquei pensando, puxa, que gente burra, né? Não sabe nem calcular as coisas. Exato. Mas aí eu sei que a vida, quem determina é Deus. Então, eu e minha família sempre, claro, ficávamos receosos com essa condenação, né? De tempo de vida, mas a gente aprendeu, e principalmente minha mãe, que não importa o tempo de vida, importa a qualidade que tiver de vida, né? De interações, de desenvolvimento, porque todo ser humano é assim. Todo mundo está condenado, né? Se for pensar. Porque tem pessoas que têm doenças, que têm limite de vida e vivem anos. Tem pessoas jovens que não têm doença nenhuma, que a pouco vem um carro, atropela e... Então, a morte ela é indefinida, não é o médico que vai determinar o tempo de vida. E eles sempre acabaram limitando, né? Sempre. Colocando uma previsão até Sempre. 2 anos, depois até 7. Sim, assim foi progredindo. Eu fui diagnosticado com AME tipo 1, né? O diagnóstico veio desde cedo, desde bebê. Só que como eu fui progredindo, né? Cheguei na adolescência. Depois cheguei à vida adulta. Daí começaram, não, mas não é tipo 1, é tipo 2. Só que daí fica aquela confusão, porque nem todos se encaixam nos critérios do CID, né? A classificação internacional de doenças, ela segue um método vindo da biblioteca. Exato. Né? Então, nem sempre um livro ou uma pessoa se encaixa exatamente naquela classificação. Então, existe uma confusão, assim, na linha médica, né? Bom, que tipo de AME que tu tem? Eu vou do princípio que eu recebi AME tipo 1.
né? Mas hoje os médicos que me acompanham me enquadram no tipo 2. No tipo 2. Por eu ter extrapolado o tempo de vida, as condições, enfim. Tu falou em tempo de vida, e isso é nada mais que um exercício de futurologia, né? Porque não tem como saber. É uma né? bola de cristal. Que tu E eu tem. vejo isso, assim, conhecendo um pouco a tua vida, que tu nunca viveu preso a isso, né? Tu nunca Não. viveu preso a esse diagnóstico de Não. vai viver tanto tempo, vai viver menos. Nunca aconteceu isso contigo. Eu vou, só para nós dar um gancho, o Cláudio, quando ele ingressou na escola, foi antes da Constituição de 88. Então, eu acho que ele pode falar um pouquinho referente agora da tua pergunta e dizendo já para nós como foi essa tua inclusão forçada. Sim. Porque assim, ó, o limite de vida era claro que cada vez que os médicos fizeram há tanto tempo, aqueles momentos mostravam realmente uma evolução da doença, porque tinha outros casos que mostravam isso. Mas eu fui superando, né? E fui me desenvolvendo. Então, ao contrário das recomendações médicas de que eu ficasse recebendo cuidado só em casa, que não saísse de casa, a minha mãe me levava na interação com outras crianças, na pracinha. Claro que era o início dos anos 80, então ainda havia muito estranhamento, porque as pessoas com deficiência não saíam na rua. Era um tabu, as pessoas eram escondidas dentro de casa. Eu tive amiguinhos que eram escondidos dentro de casa. Exato. E a minha mãe não, ela me levava a passear, me levava nos lugares. No mercado. No mercado, claro que às vezes no mercado a atendente dizia assim, ó, ai, a senhora não tem com quem deixá-lo? A minha mãe dizia assim, tenho, mas eu estou dizendo junto, ele conhece coisas, me ajuda a fazer escolhas, né? Conhece produtos, conhece pessoas. Então, a minha mãe, ela me enchia de estímulos. E quando tinha consultas médicas que tinham outras crianças com o mesmo diagnóstico, eu era comunicativo, eu era falante, sorridente. E as outras crianças mal conseguiam se comunicar, porque elas ficavam privadas dentro de casa, né? Então, minha mãe achou, né, como ela pensava assim, ó, se o Claudinho não vai ter muito tempo de vida, então que seja os melhores tempos de vida que a gente puder dar para ele. Aproximar ele o máximo possível de uma criança natural, de uma criança dita normal, né? Só que naquela época, como a Jana falou, não tinha Constituição de 88. A criança, e eu principalmente, não era uma criança de direitos. Não tinha quem recorrer, não tinha leis que amparassem, né? Então, minha mãe percorreu todas as escolas do município e nenhuma delas aceitou a minha matrícula. Nossa, isso é algo... enfim, né? Eu me entendo por gente, me entendo como profissional a partir da Constituição de 88. E isso é inconcebível, né? Sim, hoje é inconcebível, mas naquela época era natural. Mas mesmo sendo inconcebível, vamos ser honestos, que nós estamos ainda engatinhando para a inclusão de verdade. Eu vou falar nisso daqui a pouco, porque assim, ó, hoje 3 direitos são indisponíveis. Indisponíveis no sentido assim, ó, não depende de a prefeitura, o estado ter dinheiro, eles têm que dar um jeito. Exato. Né? Eles têm que arrumar uma solução. Não estão limitados à reserva do possível, né? Que é a educação, a saúde e a previdência social. São 3 direitos indisponíveis, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vê que elas são indisponíveis para umas pessoas e para outras não, né? A educação é para todos, menos para autista. Menos para aquele que tem uma deficiência grave. E ainda assim é para todos, desde que essas pessoas litiguem, né? Desde isso mesmo, desde que elas briguem, né? Porque hoje tem o judiciário para brigar. Tem, mas na minha época não tinha, né? A saúde, ela é para todos, menos para os raros. Porque os raros são caros. E como o meu médico, Jonas, eu vou citar o nome dele, porque
Cada um tem que se responsabilizar pelo que diz. Eu sou caro, se ele me der o tratamento, vai quebrar o SUS. Ou seja, a saúde é indisponível, menos pro Claudinho. Sim, e chega a ser engraçado, engraçado que é triste, que eu digo, que é assim, ele diz que não vai te dar medicação porque é caro, mas em compensação a gente sabe que o STJ, que os tribunais superiores já pacificaram que tem que fornecer. Sim. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tem que receber a medicação. Então, quando o médico, ele resolve colocar o entendimento dele acima do que existe previsão legal e existe já entendimento dos outros tribunais dizendo. Então, ele está atuando, é aquela coisa assim... Médico achando que é juiz, gente. Médico advogando para o Estado. E achando que é administrador público. O que não faz nenhum sentido. E olha que essa conversa a gente tem sempre, trocou a profissão, né? Essa discussão sempre vem porque é uma coisa que me deixa sempre muito triste, porque eu já ouvi isso de juízes também. Ontem ainda eu comentei sobre isso. Eu tive um caso no qual eu marquei um caso de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas para menina com AMI tipo 3 poder ir para a faculdade, ter uma autonomia. A cadeira, ela deita, né? Ela conseguiria ter uma... autonomia e conforto. Uma autonomia. E conforto. E aí a juíza disse assim, não, mas é muito caro. Eu agora não existe uma justificativa. Vamos entrar lá, né? Existem os órgãos públicos aí que disponibilizam a cadeira. Então, ela não precisa dessa cadeira específica. E eu marquei uma reunião para tentar mostrar para ela. Juntei as tuas notícias, quando tu foi ao Fantástico. Eu pego as tuas reportagens assim, no Google e vou jogando no processo. Então, eu peguei e fui lá conversar com ela. Dizer, né, vamos. Ela pegou, olhou para mim e disse assim, doutora, eu vou julgar improcedente a ação. A minha sentença vai ser improcedente, porque esse é o meu entendimento. Mas excelência não é o entendimento dos tribunais, eu vou recorrer. Sim. E eles vão me dar, né? E ela pegou e disse, não, mas é o meu entendimento, porque eu acho que não tem que onerar os cofres públicos. Isso é política pública, isso é os nossos políticos que têm que integrar. Ela deixou o papel dela de direito para entrar num papel de administradora pública. Não, e pior ainda, tá? Porque assim, e não é o Ricardo que tá dizendo, tá? Mas o magistrado forma o seu convencimento com base nas provas que são levadas para dentro do processo. E nas próprias opiniões pessoais. Isso a gente fecha o olhinho, tá? Por quê? Porque a gente quer que ele julgue de acordo com o que está no processo. Quando a gente tem uma conversa dessa com a magistrada, que diz que já se decidiu e nem olhou o processo ainda, isso assim, não tem como fazer essa prova para tentar, enfim, para tentar trocar de juiz já e tá tal. Fechada, não é bem por aí. Isso, mas assim, ela sequer te dá o benefício de provar a tua tese. É pior, veja como é pior. Ou seja, hoje, tu tem um instrumento, tu tem um judiciário acessível, mas às vezes tu cai com alguns magistrados que já vêm de um entendimento padrão de outras demandas e te inclui no bojo da demanda comum. Só aí ela já está pecando no princípio público de impessoalidade. Exatamente. Né? Então já nem deveria estar no cargo que está. Tinha que ser o quê? Advogada da União. Ela me puniu porque eu fui um tanto... Eu fiquei emocionada, porque eu acho que eu fiquei com muita raiva. Com certeza. E os meus olhos, assim, encheram de lágrimas. E eu olhei para ela e disse que eu esperava que ela nunca passasse por alguém da família dela que um dia dependesse da decisão de um juiz. E aí ela ficou com o processo 1 ano, sem julgar. Meu Deus. A famosa punição que o magistrado imprime ao advogado. Como se o advogado fosse o dono da ação e não um instrumento para ajuizar a ação. Tô falando isso agora porque, assim, nós temos um caso hoje que está acontecendo exatamente isso, tá? Exatamente isso. Onde o juiz demora 6 meses para despachar. Entendeu? Por quê? Porque a gente é insistente. A nossa advocacia é assim, né? Se eu não for insistente, Cláudio... Eu atuei muito tempo no Conselho de Educação.
E nós tivemos um promotor que ele era totalmente contrário à decisão do Ministério Público Federal referente à inclusão. E ele me disse assim, Cláudio, a gente tem autonomia de decidir. E eu não acredito que crianças com problemas de aprendizagem devam estar na escola comum. Eu disse, bom, então tu vai ter que tirar 90% das crianças das escolas. Exato. Porque... Boa. Não, mas eles estão agora... Excelente. Então, o projeto, a maior parte, né, dos projetos de lei é criar espaços, escolas especiais. Eu ainda mexi no outro episódio, eu falei isso. Eu me sinto assim, X-Men, né? Tipo, vai ser escola só para crianças, Sim. crianças especiais. E tu... Não, eu tive, inclusive eu tive... Isso, né? Inclusive eu tive com o antigo presidente e discutimos sobre isso. E ele queria dar a opção da família entre decidir que entre a escola especial e a escola comum. E daí criou um novo plano de educação especial autorizando isso. Só que o que aconteceu? Foi derrubado pelo Ministério, pelo Superior Tribunal, né? Então foi vedado. Então hoje a obrigatoriedade da criança é de estar na escola comum. Mas veja claro só, que no âmbito comunitário, muitos conselhos tutelares e promotores fecham os olhos a isso, né? Mas tu, como doutor, mestre em educação, é uma provocação, tá? Tá, claro. Tu não acha que talvez a escola, abre aspas, especial, seja uma complementação para a escola? Sim, ela deve abre aspas, complementar, normal? que se chama daí não escola. É o atendimento educacional especializado, que pode ser numa instituição de escola especial ou não, mas a preferência é que seja dentro da escola. Mas o que se tem que pensar é o seguinte, o que tem na escola especial que não tem na escola comum? Por que na escola comum não tem o que a escola especial tem? Entende? Então, essa é a provocação da política, de que a escola comum esteja preparada para todos. Exato. Bom, na escola especial tem um espaço reservado para a criança se acalmar em meio à crise. Por que na escola comum não tem? Entende? Ah, mas na escola especial tem psicopedagogo. Por que na escola comum não tem? Né? Então, é essa provocação que os diversos autores da área educacional falam, de que a escola tem que estar para todos. Sim, eu não preciso criar um outro prédio e deslocar essas pessoas para lá. Até porque essa criança com necessidades especiais, ela tem o direito de convívio com as outras pessoas, né? Porque com o crescimento da ciência do neurodesenvolvimento, foi descoberto o seguinte: se eu coloco o Claudinho com crianças que têm a mesma deficiência que ele, que também não caminham, o desenvolvimento dele não vai ser tão efetivo quanto se colocar ele com crianças que caminham. E na minha experiência de vida, isso foi verdadeiro. As crianças me levavam para brincar, para correr, para participar das brincadeiras. Se eu tivesse só com crianças com deficiência, essa experiência ia ficar limitada. Tu tens eu até estava procurando aqui para falar o nome dele, porque fiquei apaixonado, eu e a Carolina, minha filha de 6 anos, pelo professor Isanir, que foi o teu professor no 3º ano, o qual ensinou né, a escola o que era inclusão. Conta para nós um pouquinho da tua experiência com ele. Eu fiquei muito tempo sem conseguir encontrá-lo, depois que eu fui saber que ele estava na África desenvolvendo processos educacionais, porque ele foi sempre muito inclusivo, sabe? E na época que ele me lecionou, ele ainda estava se formando, ele ainda era um estagiário. Então, ele me conta que ele estava assustado. E o diretor da escola disse para esse professor, assim, coloca a responsabilidade para eles, que tu vai ver que tu vai ter uma turma excelente. E foi o que o professor fez, né? Ele criou um projeto chamado Ajudante do Dia, e cada coleguinha um dia era responsável de ser meu ajudante. Então, as crianças me conheceram,
sabe? Começaram a interagir comigo. O professor explicou o que eu tinha, quais minhas necessidades, né? E assim ele foi desenvolvendo uma mini sociedade, inclusive, né? Porque daí as crianças eram responsáveis em me auxiliar. Porque até então eu ficava num canto da sala, a professora me auxiliava ali de cantinho, e eu não tinha interação com ninguém, né? Então, a partir desse momento que o professor delegou as próprias crianças me ajudarem, aí eu fui incluído na turma. E o interessante é que criança, ela inclui, ela não vê, né, restrição enquanto a isso, a não ser, claro, vindo por pais que muitas vezes tinham preconceitos, né, mas toda escola, como era uma escola religiosa, até por isso que eu consegui entrar na escola, porque como não tinha leis humanas a quem minha mãe pudesse recorrer, ela recorreu às leis divinas. Então ela chegou a esse diretor para me matricular, e o diretor disse que também não me aceitaria, né? E daí minha mãe disse para ele assim: diretor, o senhor acha que Deus ama meu filho? Daí o diretor disse assim: claro que ele ama seu filho. Para Deus todos somos iguais, Deus ama todo mundo. Daí minha mãe disse assim: ah, então tem uma coisa errada aí. Ou o senhor é maior que Deus, ou Deus é mentiroso. Daí o diretor: como assim, dona Elisa? Sim, o senhor está dizendo que para Deus todos somos iguais. E o senhor está dizendo que meu filho não é igual e não pode estudar aqui? Então tem alguma coisa errada, né? Claro que de uma forma leiga, minha mãe estava seguindo o primeiro princípio dos direitos humanos, que já existia, mas ainda não estava sendo praticado no Brasil, que perante a lei somos todos iguais, né? Então, como era uma escola religiosa, o professor ensinava questões de ajuda, de auxílio, de solidariedade, de amar o próximo, aquelas virtudes, né, que muitas vezes hoje em dia a educação não assume mais, né? Então as crianças me levavam para o pátio, me levavam nas brincadeiras, inventavam ideias para que eu pudesse pular corda, para que eu pudesse jogar bola, para que eu pudesse brincar de pega-pega. Então eu tive uma experiência como qualquer outra criança. Mas diante da fala da tua mãe com o diretor, foi que tu conseguiu estudar lá? Sim, foi porque daí onde ele aceitou e me deu um período de experiência. Nossa, eu tô aqui, só me desculpar, né? É complexo isso, né? Se eu conseguisse aprender a acompanhar a turma, eu seria matriculado. Do contrário, eu teria que me retirar. Ou seja, era eu que tinha que me adaptar à escola, não a escola a mim. Esse discurso desse diretor me parece que ele, de alguma forma, entendia que a AME limitava o teu intelecto. Sim, e não só o diretor, mas a sociedade inteira. A sociedade inteira. A sociedade Porque ela inteira. ainda foi uma escola que, diante da apelação da dona Elisa, eles aceitaram a matrícula. Né? Por um período de experiência, Por um período mas de experiência. aceitaram. Mas todos os outros que ela foi procurar, todos falaram não. E isso é uma coisa que eu falo, né? Os nãos, né? Quantos a minha mãe nãos? chorava, e isso que eu admiro muito na minha mãe, porque ela chorava e não desistia. E eu fico pensando em quantas outras mãezinhas, no primeiro ou no segundo não, já desistiam, né? E não é à toa que até há um tempo atrás, no último censo de 2010, 90% das pessoas com deficiência eram analfabetas. Mas tu sabe que isso é realidade ainda, né? Sim. A gente tem dificuldade, muita dificuldade entre as famílias entenderem que podem, né? Que não só podem, como devem exigir do Estado, seja através do que for, tá? Advogado particular, defensoria pública, não importa, mas que podem buscar, né? E eu vejo, assim, que, tipo, ouço algumas coisas, leio algumas coisas, onde me parece que, embora
se tenha hoje todo esse aparato para fazer acontecer, ainda assim as pessoas ficam com o pé atrás, provavelmente por acharem que não vai dar em nada ou que vão ser enganadas, né? Porque eu acho que a cultura que se construiu é muito ruim sobre isso, né? E é isso que eu admiro bastante na minha mãe e na minha família, sabe? Porque sem leis, eles foram e fizeram acontecer. Imagina agora com leis que tu pode recorrer. Mas isso é uma bandeira que ontem eu já falei. Semana passada eu estava em Curitiba conversando com uma família, com uma responsável por uma ONG, e eu falei isso. Ela disse assim, mas aqui em Curitiba eles negam tudo, eles negam até para plano. E eu disse assim, gente, ou muda a estratégia, mas não desistem. Porque daí eles estão fazendo o quê? Eles estão se organizando entre mães para conseguir, uma ajuda a outra. Conseguir comprar uma fralda a mais, aí eles... E eu disse, é o que acontece principalmente... É bacana, mas não é o que deve acontecer, né? É legal, mas não, isso acontece muito em sociedades pequenas, né? Porque que acontece? Cidades maiores já tem um campo maior de magistrados, de entendimentos, Mas o que acontece? Grande parte desses decisores, que são os juízes, desembargadores, eles estudaram em escolas particulares e nunca tiveram um aluno com deficiência. Eu ia te falar isso, nunca viram pessoalmente, né? Quando estavam... E também são escolas que eram excludentes, ou seja, aquele que não era direitinho, que não obedecia, caía fora da escola. Então, eles entendem a escola como um espaço harmonioso, que todo mundo tem que ser igual, direitinho e não atrapalhar a turma. Então, eles acreditam que essas crianças com deficiência, ao entrar na escola, vai desorganizar essa turma homogênea, essa paz, sabe? Tá, mas tu como doutor em Direito, de novo, feliz isso que eu acho o máximo, tá? Doutor em Educação. É isso, enfim, Direito é o que eu quero ser um dia, quem sabe. Mas, enfim, tu vê isso? Tu via isso dentro de escola enquanto profissional? Que, por exemplo, que se a turma tivesse um aluno com uma necessidade especial, que esse aluno tenha o poder de desestruturar o andamento daquela turma. Porque isso não me parece muito viável, muito correto dizer. Assim, o que eu posso te dizer? Eu atuo muito com escolas públicas. E não é de hoje que as escolas públicas são um caos, né? Não digo um caos, mas um caos alegre, né? Porque o que acontece? O professor, ele sai de um ambiente de aprendizagem de laboratório, né? Ele tem ali a turminha dele, vai achar que tá tudo certinho. A universidade e a formação docente não diz para o professor que saindo lá na rua ele vai encontrar alunos de tudo que é jeito. Alunos pobres, alunos de pais que são presidiários, alunos que têm família de drogados, de tráfico, sabe? Entendi. E a escola pública, ela aceita todos, ela deve aceitar todos. Então, claro que eu não vou dizer que grande parte das escolas tem esse tipo de alunos. Mas na minha experiência educativa, e não só aqui, mas percorrendo todo o Brasil, fica evidente que muitas vezes quem causa o caos na sala de aula não é a pessoa com deficiência. É o aluno mal educado, é o aluno rebelde, é aquele, né, que está cheio de problemas, que muitas vezes eu vejo que precisa de maior atenção, e ao contrário, ele é mais punido ainda do que já é punido, né? Nós temos um preconceito ainda muito grande, né? Além da falta dos psicopedagogos, um acompanhamento psicológico, né? Eu falo isso porque eu sou muito amiga de um excelente conselheiro tutelar do bairro onde eu resido ali, e ele diz assim, poxa, Jana, a gente precisava tanto, não tem uma turma de psicólogo, porque a gente é 2, 3 anos na fila para conseguir uma consulta. E às vezes a gente quer tentar auxiliar a família, a gente precisa de profissionais. E como é difícil ter acesso. Ou o preconceito, né? Porque quem faz tratamento, quem faz terapia... É taxado também como doido, né? É, doido. Cláudio, essas questões que tu estava falando, que tu enfrentou na escola,
Tu também enfrentou ela na educação superior? Ou foi mais tranquilo? Na educação superior já havia leis que meio que premeditavam que o gestor que negasse a matrícula, ele poderia pegar reclusão, Sim. né? Só que o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, né? Passei, quando fiz a minha matrícula e estava seguindo o meu curso. Só que eu estranhava que muitas vezes a exigência para mim era maior, né? Muitas vezes me cobravam coisas que eu percebia que não estava bem de acordo com os outros colegas. Daí, quando terminou o primeiro semestre, a minha mãe foi chamada pelo pró-reitor. E daí ele abriu sinceramente, disse assim, olha, dona Elisa, a gente não podia negar a matrícula do Claudinho, mas a gente estava atônitos, a gente estava sem saber o que fazer, porque ele escolheu um curso que vai lidar com pessoas, que tem toda uma ética, e a gente não acreditava que ele iria poder. Então, a gente começou a exigir o máximo dele, porque a gente tinha a intenção que ele desistisse ou pedisse uma troca de curso. Bom, se ele não cometeu um crime ao impedir a tua matrícula, certamente ele cometeu um crime ao falar isso. Ele tentou, porque o que acontece? Muitas instituições escolares, tanto de nível básico como superior, eles acham outras estratégias. Como eles não podem negar a matrícula, eles dificultam a continuidade, né? Olha, sinceramente, me parece quase pior. Sim, tanto é. Mas o que aconteceu? Como eu sou muito dedicada, eu aprendi que eu tinha que me adaptar aos ambientes, sabe? Eu cresci com aquela ideia de que eu tinha que ir além dos outros para poder ser igual, não para poder ser maior. A resiliência e a ressignificação Porque desde a minha primeira série foi assim. Se eu não acompanhasse a turma, eu estaria fora, sabe? Então eu tinha que dar o máximo dos meus máximos para poder ser aceito, incluído. E na universidade não foi diferente. Tudo que me pediam, olha, eu virava à noite para fazer as coisas, né? Tanto que eu desenvolvi um projeto que iria beneficiar a universidade. Fui o único aluno que a professora se obrigou a dar 10 de tanto que ela exigiu. Então, né? Jurei que fosse me falar algo diferente. Que não, que fui acolhido, tá né? Aquela coisa que a gente espera ouvir, né? Sim, que facilitaram. mas depois que eu passei nesse teste, digamos assim, que eu não sabia que estava enfrentando. Um teste surpresa, né? Daí eles entenderam meu potencial. Surpresa e oculto. E a partir daí, né, depois que eles viram meu potencial que eu tinha, né, o que a academia quer é pessoas que sigam um pensamento acadêmico, né? Então eles viram que eu tinha isso. Daí a partir de então, sim, de certa forma eu fui acolhido. Porque cada rampa que eu precisava, bastava eu ir até o setor e dizer, preciso de uma rampa em tal lugar. Daí, imediatamente, eles iam lá providenciavam, né? Então, quando hoje eu volto à minha universidade, ela está toda adaptada. E eu sei a história de cada rampinha, de cada elevador, de cada... Então, eu até me sinto meio orgulhoso de ter mexido na estrutura predial da universidade, sabe? E com certeza isso hoje abre caminho para outras pessoas. Outras pessoas não precisam mais pedir ajuda para subir um degrau. Tá lá, né? Porque a rampa tá lá, sabe? Então, hoje a universidade com certeza vai ter um outro olhar quando uma deficiência grave entrar lá para fazer a matrícula. E hoje tu trabalha na área que tu te formou. Sim, eu trabalho na área que eu me formei. Eu fiz concurso público, né? Até estava falando ontem com a Cíntia, porque o que acontece? A lei de cotas, ela diz assim, a cada 20, uma pessoa com deficiência entra, né? Então, quando eu entrei no meu concurso,
tinha que esperar 20 psicólogos entrar para eu ser o 21º pela cota. Entende? Sim. Então, eu esperei 15 anos trabalhando como secretário de escola em vez de psicólogo. Daí, quando o 20º psicólogo entrou, daí eu pude retornar o cargo pela cota de psicólogo. Claro que daí todo o tempo de serviço foi computado junto, né? E tu passou novamente por um momento de exclusão quando tu foi tomar, quando tu assumiu, né, o teu cargo. Lá no início, que acho que foi sim, logo em que relação eu passei. das gavetas. Logo que eu entrei no concurso público, né, mesmo sendo por cotas, eu fui direcionada a atuar numa escola. E daí a diretora dessa escola pediu para fazer uma ata comigo e começou a perguntar: tu vai conseguir abrir o portão? Eu dizia: não. Tu vai conseguir atender o telefone? Não. Tu vai conseguir abrir gavetas? Não. Ou seja, ela começou a listar tudo que ela sabia que eu não ia conseguir fazer. Ela fez tu assinar, né? Fez assinar e registrou em cartório. Nossa, eu não consigo me desvincular da questão jurídica disso. Tu tá falando, Sim. eu tô assim, voando. Porque assim, quê? Sim, eu voltei pra casa, eu chorei muito, pessoal. Porra! Eu assim, pensei, sabe, eu me senti o último dos seres humanos. Mas eu tenho muita fé, Foi a primeira sabe? vez, né, que tu te sentiu... Foi a primeira vez que tu sentiu que deficiente, né? Foi a primeira, frase que tu usa. Porque uma coisa é dizer assim, ó, tu tem um período de experiência, tu tem mostrar que tu consegue. Outra coisa é tu já chegar de cara e a pessoa listar tudo que tu não consegue e registrar em cartório, né? Então eu chorei muito, mas eu ergui a cabeça e disse: não, amanhã eu vou voltar lá e vou fazendo o que eu consigo fazer. Até que, enquanto isso, ela ia encaminhando a minha demissão. Daí o que eu fiz? Eu peguei o computador da escola, instalei um aplicativo que eu tinha desenvolvido, coloquei em dia toda a documentação escolar que estava atrasada, que tinha que ser enviada para a Secretaria da Educação. Então, como a secretaria já sabia que a escola estava atrasada na documentação, era muita coisa, e viu que foi entregue, daí eles ficaram pensando: bom, mas que funcionário é esse que conseguiu fazer tudo, né? Em 2 dias, né? Em 2 dias. E esses atos terríveis dela, porque eu vou classificar assim, cessaram a partir do dia que tu voltou e disse: não, peraí, vamos resolver isso aqui. Ou não, ou tu ainda enfrentou a resistência dela? Não, eu ia fazendo o que eu tinha que fazer, né? Enquanto isso, ela ensinava para algumas pessoas, tipo assim, que eu soube depois, né? Chorava e dizia assim: ai, coitadinho, eu queria tanto incluir ele, mas não dá, sabe? Desculpa, tô rindo porque, né? Vamos lá, né? Se tu quer, tu faz, né? Daí, desde então, a secretaria viu meu potencial e como a secretaria tem muita demanda de todas as escolas, e viram que eu dava conta, me chamaram para trabalhar lá. Daí, a partir de lá, eu fui fazendo projetos, daí já fui, né, avançando de Eles pediram algum funções. tipo de retratação ou não? Não. Naquela época não tinha esse tipo de coisa. Nossa, hoje em dia um post no Instagram acabava com... Não, verdade, né? Hoje em dia as redes sociais atingiram essa magnitude assim tão intensa, né? Que todo mundo acessa no exato momento. Isso teria um poder bem grande de dizer: olha só, estou sendo vítima de desinformação, vítima de descaso, né? Sim. Porque é isso, por exemplo, é o que tá me falando, é isso. É uma pessoa que resolveu te julgar por conta de uma doença que tu possui. E também porque naquela época eu não tinha ainda esse entendimento de leis, de direitos humanos, sabe? Então eu ainda não tinha esse... Claro que eu tinha esse entendimento, né, de estar sofrendo uma violência, mas eu ainda não tinha esse entendimento de vítima. Eu achava que era natural. Sabe? Eu achava que realmente eu tinha uma deficiência, mas que eu tinha que mostrar de alguma forma que eu podia, sabe?
eu tinha que achar em mim forças para me adaptar ao ambiente, sabe? Então, eu não... né? Porque toda a minha luta, toda a minha trajetória não tinha ainda esses amparos todos que tem hoje. Não tinha a divulgação toda que tem hoje. Me parece que o Pelo esforço era só teu. contrário, até a... Hã? Ao que parece, o esforço era só teu. É meu e da minha família. Isso, né? Do teu irmãozinho ali, mas de quem deveria também proporcionar, afinal de contas, se tu prestou um concurso público Aham, que tinha uma vaga aham. disponível para pessoas com algum tipo de necessidade especial, o mínimo que se espera é que se tenha todo o suporte para que tu possa bem trabalhar. É que eles se pegam naquela frase, compatível com a função, né? Então, eles tentam achar que tu não é incompatível com a função. É a Sabe? falta, Ao invés de oferecer todos os amparos, todo, né? é sempre a falta de inclusão. Eles não conseguem olhar pro... Eu sei que vários pontos, assim, né? O livro do Cláudio é a história de vida dele. Então, eu falo, né, que eu li todo o teu livro com as meninas, com a Alice e com a Carolina. E teve vários pontos que a Carolina ficava assim, mas mamãe, não podem, por que que faziam isso? Porque é óbvio, as minhas filhas, elas por ter, né, desde a Alicia já está com 10 anos, a Alicia da Elis, então as minhas filhas sempre tiveram contato Sim. com a Alice, ou com o Arthur, ou com o Nicolas. Já também acho que eu não tinha a Carol ainda, a última vez que tu foi numa palestra pela associação, acho que eu estava grávida, mas então assim, elas acabam tendo esse convívio e na escola delas, quando elas têm alguma situação, elas já sabem como agir. Sim. E é isso que eu digo, isso é a inclusão. Hoje a gente, por mais que se queja, a gente tem uma sociedade diferente. A gente tem uma nova geração inclusiva, sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, o canal Viva lá, que mostra programas antigos, de época, eles até têm que colocar a mensagem antes de abrir, porque diz assim, ó, isso retrata a cultura da época. Tu vê novelas antigas, comerciais, programas, que tu vê assim, hoje isso era politicamente errado. Não. Hoje não se faz mais. A maioria, né? Tipo, a gente tem esses canais em casa de streaming, e eu fui assistir acho que era Toma Lá da Cá, que não faz tanto tempo assim. E eu parei no segundo episódio, que eu falei, gente, não dá pra ver isso aqui, não. Sim, E faz pouquíssimo tempo. Aquelas TV pirata, até algumas novelas, sabe, que tinha aquele relacionamento com a diversidade, tratavam... Tu vê que hoje não se faz mais, né? Hoje, quando eu saio na rua, não existe mais aquela mãe dizendo, ai, não olha, senão tu fica igual. Né? Foi isso que a Carol fazia assim, ó, disseram isso pra ele, mãe. Não tinha mais aquelas pessoas passando por mim fazendo o sinal da cruz, né? Enfim, hoje a gente já vive uma nova sociedade e, claro, eu sou meio otimista, eu espero que as novas gerações vão ser ainda mais inclusivas, sabe? Eu falo muito isso, às vezes tem ainda algumas mães que têm resistência, ainda mais quando acaba tendo o atendimento domiciliar, né? De buscar o professor em casa, de estudar em casa. E eu digo assim, gente, vamos... É aquilo, bem como tu disse, ele não importa o tempo de vida né, que tu tens, mas que tu vai viver, então, o tempo que tu tem que viver. E quanto mais estímulos, mais interações a mãe propiciar para a criança, mais ela vai se desenvolver cognitivamente. Eu tenho uma frase do Pianges que eu tatuei, sou toda tatuada, né? Uma advogada toda tatuada. Mas eu amo uma frase que diz exatamente isso, que ele diz assim, não importa a quantidade de dias, né? Não importa a quantidade de dias na sua vida, e sim a quantidade de vida nos seus dias.
E aí eu peguei e disse, eu tenho que tatuar isso. Porque é exatamente assim. A gente tem que fazer. As pessoas dizem que é aquele positivismo tóxico, mas eu acredito que não, que a gente tem que fazer o nosso melhor hoje. Não é uma coisa assim de tu negar a realidade, mas também não determinar. Porque eu me lembro, eu tenho essa lembrança, que a cada final de semestre da universidade, tu tinha que ir lá e fazer tua rematrícula. E cada vez que eu fazia a rematrícula, eu pensava, será que eu vou estar aqui para o próximo semestre? Mas não importa, eu vou fazer, porque por enquanto eu estou aqui, vou fazer, sabe? Então é isso, é um passo de cada vez. Nessa tua caminhada toda, o judiciário, pelo que eu entendi, te ajudou muito pouco, né? O que eles me ajudaram foi uma questão da cadeira motorizada, né? Que daí a CADEF ajudou com o processo, e depois com o respirador, né? O bilével. Porque o que aconteceu? Eu tive uma crise respiratória, tive uma parada respiratória, fiquei em coma, para me salvarem tiveram que me traqueostomizar. E quando eu acordei, estava lá todo sem fala, sem conseguir falar, né? A sorte que eu já tinha desenvolvido alguns aplicativos para me comunicar via ondas cerebrais. Mas, de qualquer forma, enquanto eu estava em coma, eu ouvia as pessoas dizendo, isso aí não volta mais, sabe? E eu relutava em eu adoro acordar. a parte do médico. Eles estavam do procedimento. Depois que eu já estava 90 dias com a traqueostomia, sem me comunicar, o cirurgião foi retirar a cânula para examinar se minhas cordas vocais foram destruídas, enfim, para ver o que deu de encrenca ali. Daí ele tirou o equipamento, chegou a pneumologista e os dois ficaram conversando, né? E tipo assim, meio que esqueceram de mim, sabe? Daí, quando ele, né, voltou assim para botar de volta a cânula, já tinha fechado o buraquinho. E ele botou a mão na cabeça assim, meu Deus, isso aí levaria tempo para fechar. E a pneumologista gritava com ele, não, tenta. Daí ele tentava forçar aquilo, sabe? Daí eu gritei, não, para! Daí ele se bisanou de novo, ele tá falando. Só para resgatar a fala precisaria de uma fonoaudiologia, né? Daí ele viu que minha respiração não estava caindo, né? O meu nível de oxigênio estava bom. Melhorei. Daí eu disse assim, eu não vou botar de volta. E a pneumologista era uma residente, né? Ela insistia e dizia, não, tu vai botar, porque é protocolo. Porque no hospital a gente não é um sujeito, a gente é um protocolo. Sim, né? sim. Ou seja, eu diria que qualquer robô poderia fazer o trabalho do médico, porque é só seguir o protocolo, não precisa pensar, não precisa, né? Tua experiência, né? É válido, não, né? aí não leva em consideração as diferenças individuais, né? Segue o roteiro. Então, tu bota lá qualquer pessoa, até uma não alfabetizada que sabe o roteiro, é só dizer o roteiro, né? Mas daí eu teimei muito, disse que assinava qualquer termo de compromisso. Daí o cirurgião disse, não, tu não vai assinar termo de compromisso porque eu não vou colocar de volta. Daí, então a pneumologista me deu como critério para poder sair do hospital que eu tivesse o respirador externo, então, né? Daí então eu tive que judicializar para conseguir o respirador. Daí nesses dois sentidos que o judiciário me auxiliou até agora, por enquanto. Sim, mas isso a gente tá falando de algo recente, né? De algo recente. Imaginei. Não era algo... Nada do antigo, antigamente não teve.
Agora, o mais recente é a medicação dele. Isso, é verdade. Que tá pra Tinha me bloqueio. Que tá pra esquecido. bloqueio. Tinha me que ele vai esquecido receber. disso, que a gente... Ele vai receber a medicação. Ai, que eu vou falar, peraí, vou ter que falar. Que a gente, acho que, se não me falha a memória, foi via medida recursal, né? Agravo de instrumento, no qual eu citei o livro dele e eu falei exatamente essa frase que ele diz que ele não era... Que naquela época... Ele não era sujeito de naquela direitos, época, eu não era um cidadão de direitos, mas eu era um menino de sorte, e muita sorte. Então, foi exatamente, eu tirei uma foto, assim, dessa parte do livro, e fiz uma petição. Na verdade, o agravo foi negado, né, pelo relator. A gente diz isso. Ontem a minha filha perguntou, mãe, o juiz é mau? Aí eu disse assim, não, filha, o juiz não é mau, o juiz é quem julga o processo. Quando a mamãe faz, eu escrevo uma carta, ele vai ler. Daí eu fui explicando para ela. E ela disse assim, tá, mas por que ele não deu então medicação para o Cláudio? Aí eu peguei e disse, porque ele entendeu que precisaria passar por uma perícia, que teria que analisar se talvez o hospital não poderia fornecer, né, o SUS. Daí eu tentando explicar para ela de modo didático. Tá, aí... O que foi feito para a gente conseguir a medicação? Daí eu falei, a gente entrou com um recurso, a gente foi para o Tribunal de Justiça, só que quando chegou no Tribunal de Justiça, a gente faz um pedido de novo de tutela de urgência. E aí, quando é recebido pelo relator, pelo desembargador, aquele relator, ele pode, antes de julgar o agravo, ele pode dizer se concede ou não a tutela de urgência. E aí, de novo, a gente levou um não, que ele não deu, não recebeu... Não recebeu o recurso no efeito suspensivo, da decisão. Não acredito que não deferiu tutela de urgência. E não deferiu a tutela de urgência. E aí, nisso, aí foi para a pauta. Daí era dia 28 agora, 28 de julho, que ia ser julgada. E quando eu vi que foi para a pauta, eu disse, eu vou lá e vou peticionar de novo. E daí pedi. Então, foi 3 votos a favor e 1 voto contra, que era o voto do relator, né? Aí eu explicando para ela, eu disse assim, filha, a mamãe tem que convencer o juiz. Se eu não convencer o juiz, eu tenho depois mais 4 para tentar convencer. Fica mais difícil. Aí eu acho mais fácil. Pois é. Porque eu posso ganhar nos votos divergentes, né? E daí tu vê o quanto que minha frase é verdadeira, né? Porque eu não sou uma pessoa de direito, sou uma pessoa de sorte, ou seja, tem que depender do voto das pessoas, ou seja, tipo, jogar na loteria, né? De esperar tomara que votem sim, né? E olha que nessa vez, Cláudio, que dessa vez, realmente tu deu sorte, porque eu e a Janaína temos uma atuação densa nessa área e não é comum acontecer isso, não. Geralmente, quando o relator não concede a tutela de urgência, o voto... né, do mérito desse recurso é no mesmo sentido, onde todo mundo acompanha, e é isso aí, foi um prazer a turma por unanimidade, negou segmento próximo da pauta. E, bora! É que quando eles põem, quando vai para voto, né, quando a gente vai para julgar um recurso, eles marcam tipo, dia 28 de julho de 2023. Aí tu vai olhar o número de recursos que vai ser analisado naquele dia, 350. Ainda imagina pegar. Aí é por isso que a gente faz, às vezes, o pedido, quando é possível, a gente faz pedido de sustentação oral. Porque daí o que acontece? Quando a gente pede prioridade e pede para ir lá defender, aquele processo vai lá, vamos dizer, tu é o número 256. Tu vai ser o número 3, e aí eu e o Ricardo, ou o Ricardo temos que ir lá e temos 15 minutos para fazer um resumo do nosso recurso e tentar. Isso é quando tu realmente quer mostrar. E normalmente a gente faz isso quando a gente quer mostrar a realidade. Sim, porque o que acontece? No meu ver, tá? Talvez não seja isso, mas vocês têm que desenvolver um papel de professor para ensinar os leigos. Porque apesar de ter toda uma, né, uma formação em direito, tudo, na área médica são leigos. A gente explica até o gene que falta. Não, é verdade. O SN1, SN2. Para entender o porquê que eu preciso. Entendeu? E isso é uma coisa que eu falo, assim, que é por isso que eu faço questão de participar dos eventos. Eu faço questão de conversar com os fisioterapeutas que trabalham na área assim, né, do neuromuscular,
com a fono, porque eu já fui questionada em audiência. Mas, doutora, para que 5 atendimentos de fonoaudiólogo para uma criança, acho que na época a menina devia ter 3 anos, e aí saber explicar em relação da disfagia, de ter já uma colinha assim preparada, de explicar, porque normalmente as crianças ali, quando não recebem, né, no início, que não tem esse acompanhamento com o fonoaudiólogo, ou que não são estimuladas, né, elas acabam ficando com o formatinho da boca, a linguinha para fora. Então, aí quando eu fiz isso, assim, na banca, assim, né, no tribunal, eles olharam para mim no final e disseram assim, tudo certo, a gente vai conceder. Aí disse, obrigado. Aí me lembro que o desembargador, Ricardo, ele ainda olhou para mim e disse assim, ó, às vezes não é que seja má vontade, mas a doutora está de parabéns, porque a gente realmente não sabe o que é uma equipe multidisciplinar. Claro. A gente não sabe o que é a AMI, a gente não sabe o que é distrofia de Duchenne, a gente não sabe o que é uma... Muitas coisas. Né? Então, Por exemplo, uma vez eu estava fazendo doutorado na URGS e foi feito um levantamento, né, no Hospital São Pedro, da área da psiquiatria. Tinha 5 internados lá, como esquizofrênicos e incapacidades para a vida diária, e, na verdade, eles eram apenas surdos. Nossa, isso é horrível, né? Porque na audiência ele não entendia o que as pessoas falavam, daí ele acabava se irritando e batendo na mesa, daí o juiz entendia, bom, esse aí é louco, né? E eles eram apenas surdos. Que situação, né? É uma falta de preparação e uma falta de empatia muito grande, né? Eu acho que mais empatia, Jana. Mais empatia. Porque no momento em que enquanto magistrado, promotor, advogado, seja o que for, tu conseguir enxergar o jurisdicionado, a pessoa que pleiteia alguma coisa como um ser humano... E tentar entender essa pessoa, isso, né? Entendeu? Porque assim, é papel também do jogador fazer isso. Não vamos aqui dizer que o jogador tem que apenas se basear naquilo que está escrito. Não, a gente tem conhecimento global das coisas, né? Então, assim, que o magistrado compreenda o que se está pedindo e por que é que se está pedindo de forma específica. Porque senão parece, e eu já vi despacho assim, tá? Parece que tu quer, assim, o atendimento no Albert Einstein. Entendeu? Só que não! Tu quer o mínimo para te manter vivo com dignidade. Poder trabalhar, fazer tuas coisas, dar uma entrevista bacana. Sabe? Então, assim... É esse o ponto, assim, que hoje a minha atuação e a da Janaína tenta fazer. Individualizar. Entendeu? Mostrar, assim, que não é a parte autora. Como eu disse até no outro episódio, não é a parte autora. Não é. É o Cláudio, é o fulano, é o Ricardo, entendeu? Porque senão tu torna tudo algo muito igual. E não é. E tem muito a avançar. Por exemplo, a própria lei de cotas. Ela acaba tirando da própria lei aqueles que conseguirem avançar nos estudos, né? Porque quem consegue 20 vagas é o ajudante de limpeza, né? É aquelas pessoas que são funcionários de massa. Então, ou seja, que exige uma escolaridade menor. Daí a pessoa que tem deficiência e consegue uma escolaridade tem que esperar 20. Tem que esperar que a empresa contrate 20 advogados, né? 20 engenheiros, para te poder ser o 21º. Entende? E isso e muitas outras questões, né? Por exemplo, a lei, ela permite a isenção do imposto de renda para quem tem doenças graves. Só que ela coloca, desde que seja aposentado por invalidez. Falar, tem que ser aposentado. Ou seja, eu poderia me aposentar por invalidez qualquer perito, né? Todo mundo já me vê como inválido mesmo, então qualquer perito iria me dar Ou seja, mas eu não quero, eu quero trabalhar. E eu estou sendo punido por trabalhar. Agora recentemente, ele teve... Tens razão, Cláudia. Pior é que tu tem razão, eu concordo contigo nessa afirmação de que para que tu tenha um benefício, né, que é a isenção do imposto de renda, tu seja obrigado a não trabalhar. Isso. Né? E isso, sim, eu
Eu te confesso que eu já fui pesquisar isso, porque eu falei, não, a gente vai criar alguma coisa aqui e é o início na a jurisprudência, assim. Tem que ser aposentado ou receber proventos. Não. E eu fico assim, meu Deus, isso não faz o menor sentido. Não faz. O menor sentido. Porque além de o Estado não me dar o que eu quero de direitos, o que eu preciso, eu ainda tenho que pagar para ele, Exatamente. né? Exatamente. Eu vi que a gente está se encaminhando. Eu sabia que a gente ia falar demais. Nosso tempo, 1 hora é pouco. E eu, não é a primeira vez que nós paramos, que a gente conversa. Hoje em dia temos a honra de te representar também, de não ser, né, somente tua Baita amiga. honra. Vocês Baita honra, serão, Cláudio. vocês Baita são honra. os presentes que a vida me deu. Olha, assim, eu tenho prazer em atuar nos teus processos, porque eu te conheço, querido. eu sei quem tu é, o que tu busca, o que tu fez, sabe? Então, assim, eu vou me repetir de novo, me perdoem, mas não é a parte autora desse processo, é o Dr. Cláudio. Sim. E isso faz toda a diferença na hora que a gente senta na cadeira e briga, eu e ela, porque a gente não briga no bom sentido, né? Sim, Didi. Briga para gerar alguma coisa que gere convencimento no magistrado, porque essa é a ideia, Sim. né? Isso faz toda a diferença. E eu aprendi muito, digamos, com ela sobre isso, sobre individualizar os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas que nos outorgam mandato para poder representá-las, sabe? Isso faz muita diferença mesmo. Sim. Por isso que eu tenho, assim, muito orgulho em te representar e Obrigada. te ajudar a buscar aquilo que tu precisa, que é garantido na Constituição Federal. Não tem... É só isso, né? É só isso. É só saber que todos é cada um, e quando um fica de fora, não é todos. Mas antes da Janaina falar, que ela vai falar agora que eu sei, tu tem que já contar pra gente quando que vai sair o segundo livro, né? Em breve já vou. Eu já tenho ideias. eu já tenho uma introdução e umas ideias que eu preciso trocar com ele. Mas, Cláudia, eu quero te agradecer imensamente. E para a gente fazer o nosso fechamento, né, aqui do nosso bate-papo, eu queria ver contigo o que é a AME para o Cláudio. A AME, digamos assim, ela é a tempestade que me ensina resiliência, sabe? Eu acho que é isso, é aquelas... imagina tu numa trilha de várias provas, a AME é os obstáculos que eu tenho que ir superando. E cada vez que eu supero um obstáculo, eu fico mais forte pro seguinte. Consegui visualizar isso que tu falou. Eu também. Gostei disso. Eu também. Porque tu está sendo sincero e realista, né? É sobre isso. Sim. É como tu disse antes, tu não tá querendo te colocar numa outra posição. Não. A posição é essa aqui. Então, e vamos lá. Então, às vezes eu me sinto um ogro, às vezes um soldado de guerra, né? Que tem que seguir adiante, tem que ir lutando. Ótimo. Muito obrigada novamente pela tua presença. Muito obrigada pelo livro. Muito obrigada, Dona Elisa, maravilhosa. Eu digo, né? AME e mãe tem as mesmas letras. Tem as mesmas letras. Só deixa... Nós chegamos a falar especificamente do livro? Eu não me lembro agora. Mas eu queria falar de novo, então, o livro escrito pelo professor doutor Cláudio Luciano Duzic, que é Panóquio, uma história de vida com AME, né? É sensacional, tá? Eu vou dizer assim, olha, não é porque ele tá aqui na minha frente, mas é um livro, assim, que eu acho que vocês que estão assistindo devem ler. Devem ler, porque, enfim, né? Primeiro, cultura nunca é demais, e segundo, que conhecer uma história diferente e que nos leva a refletir bastante. Isso eu te garanto. Porque eu busquei no livro não só uma autobiografia, eu busquei trazer o histórico da educação inclusiva, exato. Né? As questões constitucionais, né? E fora que outras coisas de desenvolvimento humano. Tu diz no final que o objetivo do livro era que, se no mínimo ele provocou, e eu fiz assim, nossa, foi muitas provocações que tu conseguiu cumprir
o teu papel. E eu tenho certeza que tu conseguiu cumprir o objetivo do livro, assim, porque eu realmente fiquei muito emocionada, sempre fico muito emocionada, né, com a tua história. E, novamente, aqui, muito obrigada. Vamos encerrar, né? Mas a gente vai encerrar, mas eu não sei, gente. A gente vai ter que voltar aqui, porque aqui no livro tem umas questões interessantes de programação, de questões que ele fez, que eu achei, assim, que tem que ser abordado. A gente tem que falar sobre isso, tu entendeu? Mas não é? Sim. É interessante, Sim. né? Porque tu falou várias vezes em programação, que desenvolvi e tal, e a gente acabou não falando sobre isso, porque o tempo é curto, né? Mas a gente vai resolver isso. Sim. Até bom, porque daí pra dar as um pessoas gosto ficam de querer curiosas, mais, né? Entendeu? E podem adquirir esse livro em breve, né? Porque realmente aqui tá muito mais do que nós falamos hoje, muito mais. E, de novo, leiam, é muito bacana. Tem no site, né? Tá no Mercado Livre. No Mercado Livre já está disponível. No Amazon. O Amazon tem o formato digital. Mas é interessante também, né? E pelo Insta também do Cláudio. Isso, e logo vai estar mais divulgado ainda. Panóquio, uma história de vida com Ame, leiam. Obrigado, pessoal. Então tá, deixa eu finalizar aqui essa nossa conversa super bacana. De novo, Cláudio, eu quero reiterar o orgulho que eu e a Janaína temos de te representar, de estar contigo nessa, de buscar os teus direitos, porque tu é uma pessoa que prova que diagnóstico não tem nada que ver com... A dignidade humana. Exatamente. Bem colocado. Então, assim, muito obrigado por terem nos assistido, por terem participado disso conosco, e até o próximo episódio. Isso aí. Obrigado, pessoal.